da segunda parte deste nosso painel. E rapidamente então apresentar-vos, íamos seguir a mesma ordem que fizemos na primeira parte da apresentação. À minha direita, o Alexandre Oliveira da Oracle, Vieira, peço desculpa, a Ivete Ferreira da Accenture, o Júlio Gonçalves da Lógica a seguir, o Luís Almeida da Microsoft, o Pedro Ferreira da HP e finalmente o Pedro Galvão da IBM. Pedi então que fizessem as apresentações respeitando os 5 minutos que vos estão atribuídos. Começamos pelo Alexandre, então? Exato. Okay. Obrigado. Ora, muito boa tarde a todos. O meu nome é Alexandre Vieira, tenho aqui o prazer e a honra, em nome da Oracle, vir-vos aqui partilhar aqui a visão da Oracle neste tema da cloud. Em nome da Oracle, queria também, obviamente, agradecer aqui o convite de estarmos presentes aqui hoje neste prestigiado evento. Já falámos aqui muito de conceitos de cloud, já tivemos aqui uma grande exposição de todos estes conceitos à volta do IaaS, PaaS e Software as a Service. Na visão da Oracle, aqui um ponto muito importante é que isto passa por uma evolução e não uma revolução. E para quem já anda aqui há algum tempo, os termos são já conhecidos. Isto começou aqui na evolução das clouds privadas, começou a passarmos de uma arquitetura mais baseada em silos para os temas da virtualização, serviços partilhados e muito a componente dos standards. E nesta apresentação, além da palavra, ou melhor, nestes painéis que já aqui tivemos hoje, além do termo cloud, o termo serviço foi o termo mais falado aqui hoje. Ou seja, constantemente ouvimos falar sobre o serviço. E na gênese da cloud é precisamente isso que está. É o serviço. Como é que o disponibilizamos e como é que o medimos. E só neste passo aqui, de passar de arquiteturas em silos para arquiteturas virtuais em grid, começou-se logo a detalhar muito a definição de serviço. E então, com esta definição de serviço, permitiu-nos evoluir para o modelo de clouds privadas, em que já temos a capacidade de fazer self-service, ou pay as you need, como já aqui referimos, a medir o serviço que estamos a prestar. Okay? É o princípio mais importante aqui nas clouds privadas. No entretanto, houve aqui uma tendência também de evolução das clouds públicas, em que passaram dos típicos modelos de hosting, e muitas vezes, para muitas empresas, é difícil distinguir um serviço típico de ASP para um serviço de cloud. Para o cliente final, por vezes, até é entendido como a mesma coisa, mas houve, no fundo, aqui uma forma do novo paradigma, e está ali aquelas siglas que já falámos aqui muito hoje, a infraestrutura, a plataforma e o software. E acreditamos na Oracle que, muitas das vezes, aqui o meio destes dois mundos é que está o segredo, o modelo híbrido. Porque já vimos aqui questões de segurança e, muitas vezes, segurança de dados em clouds públicas obviamente é uma complexidade, o que significa que muitas vezes organizações têm que enquadrar um modelo híbrido para ter o melhor dos dois mundos. Okay? E neste modelo híbrido há aqui uma funcionalidade muito engraçada para nós, que é este termo de cloud bursting, que é se tivermos um pico de procura nas nossas clouds privadas, naturalmente, para não fazermos crescer o nosso data center e depois ficarmos com sistemas que não vamos precisar, externalizar serviços para uma cloud pública. Okay? A Oracle fez aqui um inquérito dentro de vários diretores de sistemas de informação e permitiu chegar à conclusão que muitas organizações, principalmente de grande dimensão, hoje em dia escolhem clouds privadas. E vejam que a primeira preocupação, ou a principal preocupação, naturalmente, que é a segurança dos dados. Também já ouvimos dizer aqui hoje que uma cloud privada é tanto ou mais segura do que sem uma arquitetura em cloud. No limite, pode ser sempre mais segura. Pelo que uma primeira abordagem para muitos diretores de sistemas de informação é, sim senhora, eu quero ter as vantagens de medir o serviço, de ter os meus SLAs numa cloud privada e não correr para já o risco de externalizar a minha informação para uma cloud pública. Adicionalmente, entre o Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service,
para o Oracle e na visão do Oracle, o Platform as a Service, digamos, é o mais indicado para as grandes organizações. Isto porquê? Porque as grandes organizações standardizarem numa plataforma única permite que, do ponto de vista de segurança, de gestão, agilidade e eficiência dos recursos, a plataforma trata disso por nós. Trata disso para a organização. Okay? Naturalmente que esta plataforma tem que ter todos os mecanismos necessários, built-in, para que eu, quando construo as minhas peças de software, as minhas peças diferenciadoras, possa reutilizar toda esta plataforma de uma forma comum. A comprovar isso, temos aqui um caso de uso, uma referência, de resto num país, mesmo agora que se falou aqui, a Suíça, o crédito Suíça, onde começaram por analisar, do ponto de vista financeiro e não do ponto de vista tecnológico, em termos de poupança, qual dos modelos é que poderia ter uma maior poupança. E o modelo de Platform as a Service, do ponto de vista do OPEX, tem uma poupança realmente totalmente diferenciadora. Okay? Além das vantagens tecnológicas que falei há pouco, em termos de financeiros, é muito diferenciador. Por fim, em termos, para dar uma visão de como é que este ciclo de vida de colocar uma cloud funciona, eu peço por fazer aqui o setup da minha plataforma, crio aqui um conjunto de componentes que vou reutilizar na minha cloud, tenho de seguida, desenvolvo a minha aplicação, por fim a aplicação é usada, e a parte mais importante, eu depois vou fazer o chargeback ao meu departamento que construiu a aplicação e que a está a usar. Este slide é apenas para dar um enquadramento um pouquinho, não só da teoria, na prática, como é que eu posso implementar e reutilizar esta cloud. Muito obrigado a todos. Muito boa tarde, o meu nome é Ivete Ferreira, da Accenture. Levo comigo a responsabilidade de Cloud em Portugal e de tudo o que são projetos de transformação da IT. Ou seja, mais do que falar-vos de tecnologia, venho um pouco puxar o tema para tudo o que são áreas de suporte. Ou seja, toda esta tecnologia, toda esta inovação serve para suportar claramente o nosso negócio. Por isso, mais do que eu possa dizer, eu trouxe aqui um excerto de pessoas que estão perfeitamente familiarizadas com o tema e que percebem perfeitamente o que é que estamos a falar. Não tem som. Bem, espero que agora já estejam todos acordados, depois do almoço. Voltando aqui ao nosso tema, tenho 2 ou 3 grandes mensagens, porque o nosso tempo é muito curto. A primeira mensagem, e voltando ao tópico que nos traz aqui hoje, é o tema da segurança. Concordo aqui com o que já foi dito anteriormente no painel, a segurança não é um tema diferente daquela que já temos hoje. Ou seja, o que é que queremos dizer com isto? Os problemas que temos hoje de gestão de risco e de segurança dos nossos dados e das nossas aplicações é muito similar ao que temos hoje
podendo até ter algum benefício neste novo paradigma. Por isso, o mais importante do que olharmos para nos centrarmos no sistema da segurança, deveríamos sim, tal como hoje na externalização dos nossos serviços, olhar para áreas muito mais abrangentes, como a gestão de risco global, em termos de políticas de segurança, e não só da infraestrutura. Ou seja, isto aqui traz um pouco que ela é muito específica dependendo do mercado, do setor e do objeto de negócio de cada uma das nossas empresas. A segurança também é olhada para os nossos clientes de forma completamente distinta uns dos outros. O que é que isto nos traz? Isto é um estudo muito simples de porque é que olhamos para a cloud. A grande mensagem que eu vos quero passar aqui é essencialmente que a cloud não é um tema de inovação, é um tema, sim, todos os nossos dias, é um tema que nos vai permitir aumentar a eficiência e é isto que está no top das decisões para uma migração de um paradigma cloud e fazê-lo a um baixo custo. Ou seja, esta mensagem não é um tema de inovação e sim, nós até olhamos para este tema como quem vai tirar grande partido não são os países desenvolvidos, são sim as economias emergentes em que necessitam, efetivamente, a sobrevivência das empresas destas economias necessitam de aumento de eficiência e redução de custos. Só assim vão conseguir estar no ambiente concorrencial e global com as exigências que temos hoje. Para além disto, o ponto que eu vos queria salientar é que o diferenciador é sim a estratégia, ou seja, mais do que a cloud é inevitável. Não há outra volta a dar, mais cedo, daqui a 3 meses ou daqui a 3 anos, é inevitável. Todos os integradores, todos os provedores de software, de infraestrutura, toda a gente vai estar cloud-oriented e daqui a 10 anos já nem se vai ali falar de outro tipo de sistemas. Por isso, o mais importante é a estratégia como driver da mudança. Ou seja, a estratégia bem definida vai sim fazer a diferença de um sucesso e do valor que podemos tirar no tema de cloud. Não havendo mais tempo, não se consegue ouvir. Está quase a terminar. Muito obrigada. Obrigado. Boa tarde. Neste lado. Alguns dos temas que eu vou abordar hoje já foram, de alguma forma, abordados também, mas eu queria abordá-los de outra perspectiva, da perspectiva de quem tem que decidir como é que vai prestar esse serviço aos seus clientes e a partir de onde vai prestar esse serviço aos seus clientes. Desse ponto de vista, vou falar um bocadinho de 3 tipos de coisas. Primeiro, desafios legais, depois, desafios tecnológicos e que têm a ver com a transformação aplicacional e, finalmente, desafios contratuais. Os desafios legais, hoje de manhã já ouvimos falar disto bastante. Do nosso lado, a nossa preocupação é se o nosso país é um local adequado para prestar estes serviços lá para fora e exportar serviços. Olhamos para este desafio
da nossa legislação e do funcionamento do nosso sistema de justiça como um eventual risco ou oportunidade, dependendo daquilo que for feito nesta área no nosso país, para podermos, por um lado, evitar a importação de serviços e, por outro lado, exportar serviços na cloud. A decisão sobre onde montar os nossos data centers e a partir de onde prestar serviços aos nossos clientes, portugueses ou internacionais, tem muito a ver com o quadro legal com que nos temos com que temos que conviver. E muitas, voltando atrás só, muitas das decisões de public versus private cloud dos nossos clientes têm muito a ver com questões legais também. Não tanto com questões técnicas. A responsabilização sobre fugas de informação ou acesso a sistemas indevidos, acesso indevidos a sistemas, tem muito a ver com como resolver o problema quando ele acontece. Porque ele vai acontecer com grande probabilidade, como acontece hoje com sistemas internos dentro das nossas empresas. Transformação aplicacional, que foi um tema que eu acho que não ouvi hoje durante todo o dia. As empresas, e particularmente as grandes e médias empresas, têm um conjunto muito significativo de ativos, com muitos anos, que não estão preparados para a cloud, ou para tirar partido das economias da cloud. Não é? E, portanto, nós, como prestador de serviços, não nos preocuparmos em arranjar projetos de transformação que ajudem os nossos clientes na prática, é o que este gráfico pretende demonstrar, que ajude os nossos clientes a fazer este caminho, que é um caminho que todos hoje nós damos por adquirido, que hardware, software são commodities. Okay? Mas pagamos ainda demasiado nas nossas empresas por essas ditas commodities. Isto é um estudo com 2 anos. Na maior parte das grandes empresas, isto é o que se paga hoje por infraestrutura, em que infraestrutura entra licenças de software, hardware, data centers, ainda é um peso muito ou demasiado significativo, que é um custo e que acrescenta muito pouco valor nas nossas instituições. E o que nós estamos a fazer, dentro da lógica, é criar práticas que permitam fazer ajudem os nossos clientes a transformar os seus ativos aplicacionais em qualquer coisa que possa tirar partido destas tecnologias e destes serviços. Eu vou passar estes 2 slides agora muito rapidamente, eles estão aqui por uma questão indicativa, mas obviamente temos várias estratégias para isto, tem a ver muito também com o tipo de dores que o cliente tem, com as questões de risco ou com a percepção de risco que o cliente tem, de qual a melhor abordagem para adequar esses sistemas legados à utilização destas tecnologias e as práticas de transformação que nós propomos, que na maior parte dos casos são complementares, não há uma única que resolva todos os problemas. Para isso precisamos de, obviamente, criar condições para conhecer esses ativos, que muitas vezes os próprios clientes não conhecem. Desenvolveram ao longo de 20 anos, com várias gerações de programadores e têm um fraquíssimo conhecimento dos seus ativos aplicacionais. Finalmente, nos desafios contratuais, o cliente quer a flexibilidade da cloud, flexibilidade em custo, em capacidade de adequar as capacidades de processamento às necessidades do negócio, mas os fornecedores de cloud, particularmente de public cloud, não são muito flexíveis depois no ajuste das suas ofertas às necessidades reais do cliente. Eu, como cliente, como empresa, pretender chegar a um acordo com um parceiro para fornecer um novo serviço aos meus clientes, e se ele usar uma determinada tecnologia, eu tenho que me ligar a essa tecnologia muito rapidamente. E não posso estar espartilhado por um condicionamento que eu não tenho hoje, usando os meus próprios ambientes, que qualquer cloud me imponha. E é tudo. Ainda havia mais um tema, que é a questão do controle de custos, que neste mundo é muito mais
mais complicado de fazer, que é ter inclusivamente departamentos a comprar serviços diretamente, se não passando pelo IT interno das empresas. E isso começa a acontecer muito. É tudo. Acho que não. O Júlio tinha direito quase a mais um bocadinho, porque levantou 2 temas jurídicos na sua apresentação e, portanto, fez um favor a nós advogados e, portanto, é um tema que interessa imenso aos advogados. Tive quase a dar-lhe, mas depois achei que era discriminatório. Sim, força. Está bem. Não foi de propósito. Não, força. Boa tarde a todos. Luís Almeida, Microsoft. Curiosamente, eu sou o único que não traz PowerPoint, o que, vindo de onde venho, é estranho. Para além disso, eu gostava de me focar um bocadinho nas zonas que não têm sido tão tocadas, digamos assim, que têm a ver mais com a cloud pública e com os desafios que se colocam a uma companhia como a Microsoft no fornecimento desse tipo de serviços. Na esperança de que os grandes operadores portugueses que aqui estão, quando decidirem exportar serviço, não é um cenário tão recambolesco como isso, possam também, enfim, ganhar algo com essa experiência. A Microsoft opera clouds. Clouds no plano internacional, clouds com centenas de milhões de utilizadores. E centenas de milhões de utilizadores geograficamente distribuídos, que tocam N contextos legais, as mais variadas regras do ponto de vista de compliance, e precisamos de nos adaptar a todas essas realidades. Como? Pegando num superset de regras e aplicá-las globalmente. Todos os serviços de cloud da Microsoft são assentes em cima de uma infraestrutura comum, pouco mais de uma dezena de data centers no mundo, operados da mesma forma e com os mesmos requisitos de compliance e às quais aplicamos as mesmas regras que derivam de boas práticas como as que nos saem do Cloud Security Alliance ou as regras emanadas da própria União Europeia e que nós aplicamos e transportamos para as nossas clouds, independentemente de sermos uma companhia norte-americana. Eu queria tocar, portanto, 2 aspectos essenciais. Primeiro, o tema da privacidade. Do ponto de vista da privacidade, nós seguimos 4 princípios fundamentais. Primeiro, honrar as regras de compliance aplicáveis, nomeadamente as que dizem respeito à autorização do indivíduo quanto à utilização dos seus dados, à garantia de acesso do indivíduo aos seus dados. Somos absolutamente religiosos em relação a estes temas. Depois, segundo princípio, minimização de risco. Tomamos todas as medidas do ponto de vista da segurança para garantir e do ponto de vista dos processos, obviamente, para garantir que é protegido a privacidade em relação à informação. Terceiro ponto, minimizar o impacto na perda de dados. E uma parte disto é assegurada pelas políticas em relação a data breaching. Nós implementamos já políticas em relação a data breaching. Consideramos que é absolutamente essencial num fornecedor de cloud hoje fazê-lo. E, portanto, a regulamentação vai tornar o inevitável apenas realidade. Mas isto tem que ser acompanhado, ou seja, a notificação de data breaching precisa de ser acompanhada por políticas de data governance muito sérias. Nas nossas ofertas de software as a service, portanto, as ofertas onde nós controlamos e conhecemos os dados que temos nos nossos sistemas, nós conhecemos a estrutura de dados, conhecemos a natureza dos dados, podemos atuar sobre perdas nestes dados. Numa infraestrutura do tipo Infrastructure as a Service ou Platform as a Service, onde nós não construímos o software, não conhecemos a informação que lá está e não controlamos as políticas de segurança que correm dentro dos servidores, e isto já foi e bem abordado, nós não temos forma de fazer enforcement dessas políticas. É, de facto, um aspecto muito importante a considerar. Finalmente, o tema dos controlos. É muito importante que os nossos clientes conheçam rigorosamente quais são os nossos controlos, quais são as nossas regras internas em termos de tratamento de informação, por onde é que a informação passa, quem é que lhe tocou e de facto, nós oferecemos essa informação aos clientes e sendo que esses processos são verificados através de auditorias e confirmados através de estándares internacionais.
Eu gostava de tocar alguns aspectos mais no âmbito tecnológico, o tempo não é muito, sobretudo falar sobre as aplicações e o Platform as a Service. Para nós, segurança tem a ver com a entrega do serviço, temos falado muito sobre isso, mas tem muito a ver também com a construção e o desenho do serviço. É tão importante a preocupação com a segurança quando desenhamos e desenvolvemos um serviço, como é depois na entrega do serviço e na operação do data center, nos meios de segurança física, outros temas que não falámos, como segurança de acesso, garantias do lado da organização de que opera um data center, etc. Finalmente, um último tema, estamos no fim. Precisamos ainda, no meu entender, de separar um tema, isto é uma nota quase pessoal, da privacidade, que é o tema da segurança nacional. Nós confundimos, muitas vezes, segurança com privacidade com segurança nacional. Um tema é aquilo que nós fazemos em relação a dados pessoais, a proteção e a forma como tratamos os dados pessoais. Outro tema tem a ver com a forma como dados relativos a um país estão fisicamente armazenados noutro território. Isso é um tema, enfim, para discussão. Existe legislação, nomeadamente o Patriot Act, nos Estados Unidos, fala-se muito sobre isso, podemos abordá-lo no âmbito do debate, mas parece-me que é um tema importante a reforçar. Okay, obrigado a todos, então. Obrigado. Obrigada. Pedro? Muito boa tarde a todos. 5 minutos realmente não é muito tempo para falar sobre Cloud Computing, mas eu não gostaria de começar a apresentação sem antes agradecer à PDC o convite que fez à HP Portugal para estar presente neste evento. Cloud Computing, como todos os novos paradigmas da IT, levanta muito interesse e entusiasmo, mas também alguns riscos e preocupações. O entusiasmo deve-se, a meu ver, a um bom empacotamento que se conseguiu dar aos principais benefícios para o negócio e que são, de alguma maneira, comunicados de uma maneira muito apelativa. Temos, em primeiro lugar, um novo modelo de consumo. Ao estarmos a canalizar e a transformar investimento em custos operacionais, estamos a libertar recursos financeiros que podem ser aplicados noutras áreas. Em segundo lugar, temos mais valor económico. A virtualização e a automatização permitem extrair valor dos investimentos em tecnologia como nunca antes se conseguiu e da evolução desse modelo de negócio. E, portanto, para sumarizar, o Cloud Computing é um novo modelo de negócio, é uma nova maneira de fornecer recursos de computação, não é uma nova tecnologia. E tudo isto é suportado pelas afirmações dos nossos clientes relativamente aos benefícios mais utilizados, simplificação e otimização dos ambientes IT, redução de investimentos e, obviamente, a aceleração correspondente do ROI, disaster recovery de baixo custo. Ao colocarmos algo na cloud, estamos a assumir automaticamente que existe alguma forma de disaster recovery. Um ponto que gostaria de salientar aqui é que não é referida a questão da segurança. E, na prática, a segurança é realmente um dos valores, especialmente quando estamos a falar das clouds públicas, que é trazido pelo Cloud Computing. Mas temos também o reverso da medalha. A adoção do Cloud Computing é pautada por muita incerteza. Será que a minha infraestrutura vai conseguir escalar às minhas necessidades? Quais são os níveis de serviço? Será que vai ter disponibilidade? E no topo desta lista, a segurança é claramente a preocupação número 1, pela qual muitos clientes acreditam que a adoção dos serviços cloud ainda é um pouco um salto no escuro. E dentro dessas preocupações temos os Service Level Agreements, teremos a segurança dos dados, onde é que eles estão, quem é que mexe neles, será que são compliant, essas empresas são compliant com as regulamentações que eu tenho que obedecer. Por outro lado, temos a simples operação das infraestruturas da IT. Se eu quiser extrair os meus dados da cloud, neste momento ainda tenho mecanismos pouco maduros para o fazer. E o próprio mercado, os providers, são ainda relativamente pouco jovens. São ainda relativamente muito jovens, apesar da juventude no mercado da tecnologia ser um conceito muito relativo. Para nos ajudar, existem muitas agências governamentais e não só a definirem standards de interoperabilidade e de segurança. Eu gostaria de referir aqui, em particular, dois deles, a CSA e a ENISA, são duas referências, ambos têm a colaboração da HP na definição dos seus riscos. E quando temos uma grande quantidade de riscos,
muitas vezes ajuda a darmos um passo atrás e tentarmos uma segmentação diferente. E podemos olhar desta maneira. Temos um conjunto de riscos tradicionais, que vão desde a engenharia social para adivinhar passwords fracas, até o lock-in aos fornecedores, que são riscos tradicionais, são injustamente associados à cloud, mas na prática são riscos que existem hoje em dia. Por outro lado, temos riscos que são agravados pelo modelo da cloud. Em particular, pelo facto de termos mais visibilidade e colocarmos mais ativos na cloud, estamos a tornar esse alvo mais apetecível. Por outro lado, a própria infraestrutura da cloud permite novos tipos de ataque, em particular os ataques de força bruta para, por exemplo, entrar em determinados sites das empresas que antes eram feitos com recursos a vírus e a redes infectadas, basicamente estão a ser alterados devido ao novo modelo da cloud. E, por fim, temos os riscos específicos da cloud. Em particular, gostaria só de referir dois. Um deles tem a ver exatamente com a falta de isolamento que existe das arquiteturas cloud, que ainda são bastante jovens e que são basicamente transpostas de modelos que estavam dentro das premissas das empresas. E, por último, aquele que eu chamo o crime ao alcance de todos. Nunca na história tivemos recursos computacionais tão poderosos ao alcance de um cartão de crédito. E isso torna fácil imaginar cenários, desde simulações de balística, de armas nucleares, desenvolvimento de vírus que podem eventualmente trazer complicações à adoção do modelo cloud. É tudo. Muito obrigado. Obrigada. O Pedro agora tem o maior desafio da tarde, que é depois de 11 oradores e de falar sobre cloud computing. Eu começava talvez por devolver aqui alguns dados ao Orlindo, que eu acho que isto é seu. Rio. Bom, antes de mais, como é a 12ª apresentação, provavelmente já estão todos muito cansados. Agradeço à PDC por ter convidado a IBM e agradeço também à audiência por estar presente ainda e estão quase todos de olhos abertos. Para tornar isto um bocadinho mais divertido e como eu estou a ver aqui um temporizador a cortar-me o tempo rapidamente, eu vou começar pelo fim. Okay? Portanto, eu vou passar para o último slide. Ia tentar passar pelo último slide. Isto está em modo de... Ok. Onde é que está o page down? Cá ao lado. E assim, se me cortarem o tempo, eu já concluí. Okay? Ora bem, o tema é segurança e privacidade na cloud e há aqui dois tópicos muito importantes. Um tópico primeiro que tem a ver com privacidade e com a regulamentação que existe à volta da cloud, que neste momento é quase nula, tanto quanto sei, pelo menos na União Europeia, e isso é um grande desafio, eu não queria usar inibidor ou uma barreira, mas é um grande desafio para organizações começarem a adotar soluções de cloud. Okay? Por outro lado, existem todos aqueles riscos que não estão contemplados por legislação e que as empresas têm, de alguma forma, de ultrapassar ou de saber como geri-los para poderem decidir avançar para uma solução cloud. Portanto, a conclusão principal que eu tinha para a minha apresentação é: tenham os pés assentes na terra quando estão a fazer uma evolução ou quando estão a adotar cloud. E ter os pés assentes na terra é fazer uma gestão de risco adequada, saber o que é que nós estamos a passar para a cloud. Okay? Page up. Ora bem, e o que é que nós estamos a passar para a cloud? Tipicamente, não é toda a nossa infraestrutura, não são todos os nossos workloads, são alguns. E já discutimos isto, este já foi alvo de debate, já foi alvo de algumas apresentações também. São workloads específicos da nossa organização que provavelmente nós vamos selecioná-los criteriosamente, com base naquela gestão de risco, e vamos adotar e pegar, por exemplo, num workload que não seja crítico, que não seja altamente confidencial e começá-lo a pôr lentamente na cloud. E, portanto, o que vocês conseguem ver e começam a ver ou a vislumbrar na perspectiva cloud é que vamos começar a ter mais clouds privadas do que públicas inicialmente, fruto da falta de legislação e fruto também de decisões que eu espero sejam acertadas na gestão de risco. Okay? À medida que este assunto e que este tema começa a amadurecer, então começaremos a evoluir para clouds mais públicas, workloads mais críticos para uma organização que começam a passar para zonas que são de menor conforto atualmente e que provavelmente tornar-se-ão zonas de maior conforto. A gestão de risco que nos vai trazer principalmente são respostas às questões críticas que todos perguntam em relação a uma cloud.
quem controla, onde é que estão os dados, estão no meu país ou não, e por aí adiante. Portanto, existem um conjunto de perguntas muito importantes em relação aos riscos inerentes à cloud. Estes riscos não são novos. É uma conjugação de riscos existentes, de modelos de negócio existentes, para os quais já existem soluções de gestão de risco. Portanto, pés assentes na terra, outra vez, é um tema muito importante, porque não podemos ir apenas na conversa de dizer que a cloud é algo que vai ter mais segurança porque é controlado e tem uma massa crítica, e não podemos ir também na conversa de que a cloud é demasiado arriscado para ser utilizado na nossa empresa porque nós temos dados muito importantes. Todas as organizações lidam com dados muito importantes. Portanto, é importante entender que riscos é que nós estamos a incorrer. E voltando outra vez às perguntas, aquelas perguntas que vocês viram há 2 slides atrás, ou na realidade à frente, são as perguntas naturais que surgem depois de nós entendermos os benefícios, que eu acho que já entendemos quais são os benefícios da cloud, que na realidade nos trazem, esperamos nós, uma redução de custos e o aumento da optimização de recursos de tecnologias de informação. E, portanto, os restantes slides são essencialmente definições que vocês já estão habituados e já ouviram 12 vezes hoje, e eu vou deixar o tempo que me resta, que são 24 segundos, para o debate. Obrigado. Muito bem, passamos então aqui para a nossa segunda fase de debate e gostaríamos agora de tentar envolver aqui as várias pessoas nas duas, do primeiro e do segundo painel. Obviamente, provavelmente não vamos conseguir que nas várias perguntas toda a gente fale, não é? Estamos a falar de muitas pessoas, mas propunhamos que para cada uma das perguntas as várias pessoas, agora em vez de usar aqui uma volta à mesa, que as pessoas que estivessem interessadas em falar, se pudessem falar, e íamos debatendo as várias questões. E começámos aqui por uma onde nós estaríamos à espera, dadas as vossas apresentações, que vocês não estivessem totalmente de acordo, que é, dado o facto de quando nós hoje em dia olhamos para aquilo que são as expectativas dos clientes, há ainda uma diferença grande nas opiniões de clientes quanto àquilo que é um modelo de sourcing futuro deste tipo de serviços, ou seja, olhar para um prestador integrado como a fonte destes serviços, ou olhar numa lógica best of breed, ir à procura dos diferentes fornecedores nas diferentes áreas de serviço. Qual é a vossa perspectiva dentro de cada um dos vossos modelos de negócio? Qual é a vossa perspectiva? Que será mais adequado no curto e médio prazo, mais uma vez, e 2, se há algum modelo vencedor, que modelo vencedor deveria ser esse no médio prazo? Qual de vocês gostaria de dar aqui o primeiro salvo? Começaria por referir aqui que a estratégia da HP parte exatamente da visão de um conceito do CIO como um broker de informação. Portanto, basicamente um conceito interno de cloud híbrida em que este CIO faz de ponte entre serviços externos e internos de uma maneira perfeitamente transparente. Portanto, é essa a nossa visão e aquilo que acreditamos que vai acontecer no curto e médio prazo. Ou seja, acha que há espaço aqui para um ecossistema de muita gente à volta da empresa a prestar estes serviços? Porque esta mudança do legacy para um modelo, eu diria quase cloud puro, não vai acontecer do dia para a noite e possivelmente nunca vai acontecer, não é? E, portanto, é necessário que os modelos sejam facilmente adotáveis e adaptáveis a esta realidade. Já não há um silver bullet, não é? E como não há um silver bullet, o silver bullet passa a ser o arquiteto. Ou seja, vai haver uma tendência natural para que as organizações venham a ter serviços em clouds públicas, serviços alojados em clouds privadas, continuem a ter alguns sistemas em hosters tradicionais e alguns serviços on-premise. Muito facilmente se pode cair ou para uma dispersão tal que é ingerível do ponto de vista de integração e do ponto de vista de conseguir tirar algum sentido disto tudo, que é tal e qual como acontece nas grandes organizações que escolhem o melhor sistema de billing, o melhor sistema de ERP, o melhor sistema de business intelligence por aí fora, não é? Gastam rios de dinheiro a tentar fazer com que isto tudo jogue. Temos essa ameaça, mas por outro lado temos a ameaça de lock-in, que são as outras organizações que põem tudo num fornecedor.
decidem fazer o ERP, o CRM, o BI, os sistemas de core, todos lá em cima. E isso cria-lhes outro tipo de dificuldades e voltam a perder rios de dinheiro. Portanto, eu continuo a achar que o segredo aqui é o arquiteto e é a definição de um roadmap, a definição de uma estratégia, a avaliação de risco, cuidada, e creio que é por aí. A silver bullet, não. Então, complementando aqui um pouquinho a mensagem, nós na Oracle acreditamos que neste tema da cloud e que no fundo é transversal, digamos, a muitas áreas dos sistemas de informação, o segredo aqui está nos standards e adotar standards abertos, quer numa cloud privada, porque só adotando standards abertos na cloud privada é que mais tarde podemos migrar e podemos passar rapidamente para uma cloud pública. Porque numa cloud pública temos todas as tecnologias da internet e a internet sem standards não era possível aos dias de hoje podemos a usar como usamos. Por isso, claramente aqui a nossa mensagem, e é por isso que lutamos todos os dias, é precisamente em colocar os estándares corretos na tecnologia de cloud computing. Não sei se está ligado, está. Eu entendo que há aqui, e esta apreciação que eu vou fazer, eu penso, termina naquilo que é o IaaS, a infraestrutura. Até porque acho que há aqui duas formas de ver o tema. Eu concordo com a Microsoft num contexto aplicacional, até porque estamos a falar de mundos muito divergentes. Faz sentido olhar para isto numa perspectiva multiplayer. Não obstante, poder, digamos, haver aqui um chapéu, um prime contractor, digamos, uma entidade que responde perante toda a sua globalidade. Já num contexto de infraestrutura, entendo que o segredo daquilo que é a mais-valia real de um ambiente cloud, e aqui eu falo num contexto privado, num contexto virtual private, portanto, num operador, e num contexto public, e para que consigamos tirar, de facto, benefício de todas as vantagens do modelo cloud, deve haver apenas um integrador. Sendo que, por trás desse integrador, deve haver aí sim, e devem estar reunidas toda, digamos, um universo de prestadores de serviço, sejam os fabricantes, sejam eles software houses, o que for, que, de certo modo, deem a consistência suficiente à solução para que, para o cliente final, de facto, ele tenha a melhor solução com as melhores garantias. No entanto, deve ter um interlocutor único. Caso contrário, e em particular nós, os meus colegas, digamos, das telcos, não sei, com certeza o confirmarão ou não, mas, de facto, quando há um problema a nível de infraestrutura, e mais ainda num contexto cloud, tipicamente, o elo mais fraco, ou eu diria que quem tem as costas largas, é sempre o operador. Onde, naturalmente, nem sempre assim se verifica. Portanto, isto é um problema para o cliente, não é para o operador, é para o cliente. Portanto, no fim do dia, eu acho que ter a capacidade de gerir isto de uma forma integrada é um fator crucial. Agora, não estamos aqui a falar de uma solução boa ou solução má, é apenas umas melhores do que outras. Portanto, também, naturalmente, não é descabido falar num ambiente multiplayer. Certo. Força. Desculpem lá, sem querer, por causa do comentário dos Open Standards. Nós temos standards para muitas coisas e todos nós adotamos esses standards. E é bom que isso seja claro. Todos nós adotamos standards na área da comunicação, todos nós adotamos os standards que nos vieram da internet, todos nós adotamos standards para muitas coisas. Mas neste momento, especificamente no que diz respeito a soluções de Infrastructure as a Service, Platform as a Service e, pior ainda, Software as a Service, de facto esses standards não existem. Portanto, a interoperabilidade entre clouds não existe. Portanto, existe numa Infrastructure as a Service se eu tiver máquinas em cima de VMware e as quiser passar para o outro lado, ou existe se eu tiver máquinas em cima de Hyper-V e as quiser passar para o outro lado. De outra forma, a interoperabilidade, e mesmo em termos de provisioning, coisas como eu chegar a uma cloud fornecida por um operador que não tem capacidade, mas que tem capacidade com outra cloud ao lado, e os mecanismos de provisioning serem integrados e permitirem eu receber aquele serviço e há FIIs que ficam pelo caminho, etc. Isto neste momento não existe, tem que ser construído caso a caso. É importante termos essa noção hoje quando tomamos decisões de longo prazo. Mas não são só standards tecnológicos que são necessários, não é? Claro. Vocês concordam? Acho que toda a gente concorda com isso. A parte da standardização do serviço é extremamente importante. Eu acho que isso dita também a forma como as clouds vão ser adotadas por diferentes tipos de organizações. Eu diria que pequenas empresas provavelmente aceitarão o good enough, que são clouds perfeitamente standardizadas, em que o serviço é quadrado ou retangular e não existe limar uma aresta, e empresas maiores terão muito mais dificuldade em aceitar essa primeira oferta de cloud e vão querer a sua cloud customizada. E vão a perceber-se que
perdem benefícios da standardização que é necessária ter para conseguirmos ter uma cloud com todos os atributos necessários. Não é? Eu não sei se vai falar sobre isso, mas o Luís falou num ponto que me parece absolutamente crítico para os clientes, que é o risco de lock-in, não é? E acho que isso é uma grande preocupação dos clientes, ou seja, vou pôr toda a minha informação sujeita a determinados parâmetros com aquele fornecedor, e um dia que aquele fornecedor vá à falência ou eu me chatei com ele porque o preço é elevado, não, enfim, não pode ser uma coisa tão, não precisa ser uma coisa tão dramática, como é que eu tiro de lá, qual é o custo que eu tenho de passar a informação? Eu acho que esse é um dos principais preocupações dos clientes, e a nossa pergunta é como é que a indústria, qual é a resposta que a indústria tem para isto e o que é que se vai fazer? Um dos pontos que eu ia falar, aqui depende aqui no disseram, isto mais do que a decisão tecnológica e mais do que este tem uma cloud melhor que o outro e este dá mais serviços, dá-me todos os serviços que eu preciso e o outro vai-me dar os melhores serviços, mas tenho que escolher vários. Isto tem um desafio nas organizações. Eu recordo-me sempre da altura que começamos a abordar os nossos clientes nos temas de outsourcing e de externalizar serviços. Ou seja, e tinha exatamente os mesmos problemas de segurança, os mesmos medos, os mesmos temas de lock-in, ou seja, se eu dou toda a gestão das minhas aplicações a um único fornecedor, ou seja, vou ficar dependente dele o resto dos meus dias, ou então se eu tenho aqui um tema de multi-sourcing, espartilho tantas minhas aplicações, que tenho um problema de gestão delas e acabo por não ter uma redução de custo efetiva e o benefício que deveria ter. Ou então eu tenho o melhor de todos os mundos e acho que sim, mas tenho uma complexidade de gestão brutal. Eu acho que, tal como a segurança, estes temas são temas que já os tínhamos, ou seja, não são temas novos. O que eu acho é que na vertente cloud tem um desafio de conhecimento que os outros, se calhar, já era basicamente passar o que eu já faço para outro fazer. Eu acho que nestes sistemas do cloud não. O tema do arquiteto é um tema realmente importante, ou seja, alguém que entenda tecnologicamente estes temas e que consiga perceber qual é que é a vantagem para a minha companhia de ter este ou aquele, quer ele seja, porque os meus principais objetivos são segurança, ou são níveis de serviço, ou são data privacy, o que quer que seja, e o tema de saber gerir estes serviços. Sim, passamos tudo de CAPEX para OPEX e então, e se o OPEX for muito maior que a soma dos dois, quer dizer, tem aqui um tema de gestão contratual, gestão efetivamente dos serviços. Eu pago on demand dos meus serviços, mas será que eu sei realmente quais é que são os serviços que eu quero e que preciso? Há aqui um tema interno de maturidade das organizações, independentemente da minha solução ser um best of breed ou uma solução única. Eu acho que é isto que devemos levar para casa e pensar um bocadinho, é como preparamos as nossas organizações em ponto de vista de gestão e os nossos legais também termos gestão contratual para melhor tirarmos partido disto. Tirando a questão tecnológica, de facto. Também não querendo monopolizar, eu acho que isso era, é perigoso. Eu vou-me levantar. Se dizer uma afirmação dessas, não queria de forma nenhuma, mas já agora eu gostaria de reforçar com um exemplo que de facto pode consolidar isto que eu referi, de certo modo também, a Ivete também referiu, que é o seguinte: nós especificamente quando temos uma plataforma, em particular quando começamos a olhar para os modelos híbridos, e temos uma plataforma num contexto privado, e de certo modo instalamos uma plataforma com X recursos, digamos, com X capacidade, mas que a qualquer momento queremos evoluir para um ambiente híbrido. Ambiente esse que é ambiente de operador. E não estamos a falar de ambiente public, estamos a falar de ambiente virtual private. O facto de ter um integrador, um operador, digamos, um prestador de serviços únicos nestes dois mundos, traz logo uma mais-valia significativa. Primeiro, aquilo que é, há uma extensão natural entre os recursos que estão em casa do cliente para os recursos que estão no operador. Mantendo aquilo que é o mesmo chapéu do ponto de vista da orquestração, o mesmo chapéu do ponto de vista daquilo que é a gestão da plataforma, a provisão da plataforma, o reporting da plataforma. Portanto, isto, não havendo esta capacidade de ter um integrador único, perde-se esta capacidade, digamos, de eu instalo em casa ou vou buscar lá fora, mas mantenho o mesmo patamar de gestão. Naturalmente, há soluções que pode partir porque eu tenho o meu ambiente com um provider, eu vou buscar um operador com outro provider, eu até complemento com o ambiente público.
Mas perde-se aqui, de certo modo, algumas sinergias, que naturalmente, no nosso entendimento, podem ser relevantes até mesmo para aquilo que é a capacidade de gerir a médio e longo prazo as necessidades internas. Eu só gostava de acrescentar uma coisa, do que já foi dito. Os desafios tecnológicos são os mesmos. Não temos nenhum desafio tecnológico novo, realmente. O proprietário é um mainframe da IBM, uma base de dados Oracle, um Windows Server ou SQL. São os mesmos. O que é que isso tem de diferente na cloud? Absolutamente nada. Não acrescenta nada. O que temos que nos preocupar, isso sim, é com os mecanismos de saída e de interoperabilidade. Ou seja, tenho que pôr a Microsoft a falar com o Oracle, quer queiram, quer não. A IBM é mais difícil no mainframe. Não é nada. Já fomos, vai. Não, mas agora puxando um bocado por eles, mas as questões são as mesmas que nós tínhamos há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, são exatamente as mesmas. Os desafios novos são muito mais que têm a ver com o tipo de controle que deixamos ou podemos deixar de ter, e aqueles legais que falámos há bocado, de poder isto estar estando na nuvem, se contratar o serviço APT, pelo que eu sei agora, vai para Viseu, não é? Mas a decisão é da PT. Não sei, Fábio, Não é Viseu. Ou para Covilhã. Também não vai para a Covilhã. Estará na nuvem PT, Mas e amanhã naturalmente pode ir- a Covilhã será mais um dos pontos da nuvem PT. Mas amanhã pode ser em Madrid ou em Singapura, não é? E aí... Não, a nossa aposta é no território nacional. Por enquanto. Portanto, ainda- Por enquanto. neste momento. Tá bem. A Vodafone, não sei se será diferente. Não. São outro tipo de desafios. Os outros continuam a existir e são os mesmos. Interoperabilidade e garantir flexibilidade. Não tem absolutamente nada a ver com desafios tecnológicos. Aliás, as tecnologias são as mesmas. A IBM tinha visualização dos mainframes há 30 anos. Não é? E eu partilhava vários ambientes da mesma máquina. Pegando, se calhar pegando também no tema que já foi falado antes, do tema da questão do storage de dados dentro ou fora dos territórios nacionais e as legislações que existem em vários países que impedem a passagem de dados de um lado para o outro de forma livre, ou que de certa forma restringem, ou que põem aqui algum tipo de dificuldade. Valeria a pena, se calhar, discutir um bocadinho aquilo se, no caso de Portugal, onde nós, na prática, não temos aqui nenhum tipo de restrições legais ou regulamentares por enquanto, se os prestadores de serviço em Portugal têm aqui alguma vantagem ou desvantagem face a outros países e que tipo de consequências é que isso terá a nível das nossas empresas. Tanto de serem melhor servidas, por serem mais facilmente servidas por players internacionais que usam de recursos mais baratos noutros países, ou se, pelo contrário, têm alguns riscos associados a isso. Força. Se calhar só para ajudar um bocadinho ao debate, lançar algumas bases. Primeiro, eu parece-me que sonharmos com clouds nacionais é um bocado utópico. Portanto, parar este movimento de dados transnacionais é como querer vazar o oceano a balde. Não vai acontecer. Portanto, é melhor que nos preparemos para um contexto onde os nossos dados estão, de facto, a voar através do globo. Neste momento, o que é que existe? Existe algum trabalho da União Europeia, nomeadamente uma diretiva, uma Data Protection, sobre proteção de dados pessoais. Diretiva é essa que impõe regras específicas e que é vista do lado dos Estados Unidos através de uma coisa que se chama Safe Harbor. Ou seja, o Departamento de Comércio norte-americano certifica empresas norte-americanas ou prestadores de serviço norte-americanos como sendo um EU Safe Harbor, porque são empresas e organizações que respeitam as diretivas europeias. No caso da Microsoft. Os nossos data centers são certificados como Safe Harbor, o que significa que, do ponto de vista do tratamento dos dados, respeitamos as normas de privacidade impostas pela diretiva. Há outro dado que é importante, e era aí que eu queria refletir um pouco, do lado da segurança nacional, que é este. O Patriot Act, nos Estados Unidos, diz basicamente que os assets computacionais de empresas norte-americanas
são passíveis de acesso mediante um mandato judicial norte-americano. Significa isto que qualquer data center no globo, que seja posse da Microsoft, da Google, da Amazon, da Cisco, da Oracle, da Accenture, todos estes data centers estão sujeitos à legislação norte-americana. Eu não sei como é que isto se transpõe, por exemplo, para cenários de hosting. Não sei. Mas parece-me que é um dado importante. Ou seja, se eu fosse líbio e tivesse o meu mail num provider no Gmail, por exemplo, se calhar... Por exemplo, porque Depende do lado da Líbia que tiver. depende do lado da Líbia, porque quem é que daqui tem contas de Gmail, Hotmail? Ninguém. Quem é que daqui tem contas de Facebook? Quem é que daqui não troca rigorosamente informação pessoal nenhuma através desses veículos? Ninguém. Portanto, já todos usamos dados privados na cloud, ok? Não temos dúvidas sobre isto, não é? Claro. Ninguém tem dúvidas sobre isto. Mas acha que, ainda dentro desse tema que está a referir, acha que faria sentido... Portugal não tem uma legislação que imponha esse tipo de abrangência, até porque seria questionável face, enfim, a princípios jurídicos com os quais eu não vos vou amassar agora aqui, mas seria questionável, enfim, face ao direito instituído e uma coisa que se chama soberania de cada país, enfim, uma legislação desses modos. Mas acha que seria vantajoso para Portugal e para a indústria portuguesa, pelo menos ao nível dos serviços públicos ou serviços de segurança, que implicassem questões de defesa nacional, existir legislação ou regulamentação que impusesse a localização física desses servidores em Portugal? Acha que isso seria... Do meu ponto de vista pessoal, há todo o motivo para que serviços que têm a ver com segurança nacional não saiam do território nacional. Mas não saiam significa que não há generais a mandar mails uns para os outros por Gmail. Claro. Ou médicos a mandar processos clínicos uns para os outros por Hotmail. Em relação aos temas de privacidade, num aspecto mais convencional do termo, face às medidas de segurança que a Microsoft aplica, que a Google aplica, que a Amazon aplica, e em diferentes níveis, mais uma vez, ou seja, a Amazon não pode ser responsabilizada por aquilo que lá é posto dentro em máquinas virtuais. Nós podemos ser responsabilizados por aquilo que gerimos nas plataformas de colaboração, o nosso exchange online, etc. Nós responsabilizamos por isso. Mas eu não vejo nenhum motivo para que os dados correntes, sem impacto da segurança nacional, não vejo nenhum motivo para que esta informação não seja colocada nesses data centers. Eu creio que a barreira, de facto, é essencialmente psicológica, porque nós damos as mesmas garantias que qualquer operador dá a um negócio local. Não é por não sermos portugueses que somos menos simpáticos, digamos assim, ou que temos menos consideração por um cliente. Creio que não se aplica. Aliás, isto é um tema também... Eu volto a trazer um tema que é só para ver, banalizar um pouco estes temas, que é, eu recordo-me, há uns anos atrás, quando começamos a fazer contratos de externalização, em que nós mantínhamos aplicações dos nossos clientes, que até hoje, eu falo do meu ponto de vista, do meu contexto, de bancos, ou seja, que era contas, dados, ou seja, mais privado que isto, a não ser que sejam de saúde ou dos clientes, e tínhamos o tema, ou seja, agora vamos utilizar Bangalore para gerir as minhas aplicações, ou seja, e já tínhamos estes temas e temos até hoje, ou seja, parte deles têm que ser assegurados contratualmente, claramente as exceções, nomeadamente eu concordo com, há algumas áreas que sim, deveria de haver uma legislação própria e não deveriam sair do país. Outros temas em que faz parte da economia global, normal, em que 90% dos nossos clientes estão, claramente há regras de data privacy que têm que ser respeitadas. As empresas globais e hoje em dia as grandes empresas locais que prestam estes serviços também se adaptam a este tipo de regulamentação e de regras. No entanto, são problemas que já tínhamos, ou seja, já tínhamos quando fazemos sourcing para outras áreas, nomeadamente nearshore, nomeadamente tudo o que mexa nas aplicações, nos dados dos nossos clientes, das nossas operações, quer elas sejam financeiras de produção, já tinham estes temas e eles estão claramente endereçados e o cloud não é, ou seja, não está fora deste tipo de operação.
qualquer uma destas empresas presta esse tipo de serviços, qualquer uma destas empresas é claramente preocupada com esse tema há muito mais do que uma década. E são temas que estão perfeitamente endereçados. Entendo, sim, que contratualmente cada cliente possa ter as suas necessidades e aí sim eu acho que deve haver legislação ou diretrizes que regulem determinados temas. Mas, de uma forma geral, não há essa preocupação. Penso eu. Também é uma opinião um bocadinho O Júlio pessoal. queria comentar, não era também? Não, só dizer que quando eu abordei o aspecto legal, tinha muito mais a ver com o funcionamento da justiça e a garantia de cumprimento contratual para podermos exportar serviço. Na perspectiva de exportação de serviço a partir de Portugal, podemos ter um quadro legal que funcione, seja rápido, porque aqui estamos a falar de temas que são... Uma empresa não vai ficar 2 anos ou 3 anos a dirimir se pode ter acesso aos seus dados ou não, porque o seu provider decidiu cortar-lhe o acesso a meio do dia. Portanto, é desse ponto de vista, e não tanto das regras de privacidade. Sim, a privacidade, existem diretivas comunitárias, existem Para que isso, questões... há responsabilidade e que não é criminal nada de para novo os para o gestores cloud. das empresas se não as cumprirem, portanto. Pronto, isso são questões... Apesar de ser uma questão de compliance também. Desse ponto de vista não são questões novas. Agora, quando falamos de cloud, e particularmente na perspectiva de nós como país, ou como empresas que operamos em Portugal, com expectativa de exportar serviços em nearshore, nomeadamente para outros países europeus, termos um quadro legal estável e confiável é determinante. Claro. E não é o único. Mais 2, o custo das comunicações e o custo da energia, que são, para temas deste tipo, data centers, são críticos. Não temos energia e comunicações competitivas, são críticos para poder prestar serviços para fora. Eu gostava... Estou? Não sei se me estão a ouvir. Gostava só de contar uma história que eu acho que pode ser relevante no contexto que estamos aqui a referir. Eu tenho um cliente nosso, a nível de Sonaicom, que lançou uma linha de negócio completamente diferente e que, da maneira, nesta nova oportunidade de poder colocar o seu negócio de uma forma mais global, porque o negócio dele é precisamente na prestação de serviços de uma forma indiferenciada a nível local, geográfico, é uma plataforma online, e não localizou em Portugal. Tipicamente, esta segunda linha de negócio fez uma análise e, em conversa que eu tive com ele, tipicamente perguntei-lhe, então, mas porquê é que esta segunda linha de negócio não seguiu o mesmo modelo das anteriores? E ele explicou-me, olha, João, nós fizemos uma análise do ponto de vista financeiro, legal, contabilístico, e para aquilo que precisávamos foram-nos indicados 3 países. Esses 3 países eram a Irlanda, a Holanda ou Malta. Portanto, foi num destes 3 que eu acabei por localizar toda a plataforma online. Claro que eu fiz integração do ponto de vista de uma plataforma de pagamentos online, porque também não queria guardar os números de cartão de crédito dos meus clientes, que eu não quero saber onde é que eles estão, quem são, do ponto de vista de pessoas, mas quero realmente que eles tenham um bom serviço e que eu consiga, do ponto de vista do meu produto e serviço, tê-los de uma forma fidelizada na minha plataforma. Mas foram estas as 3 geografias que eu selecionei, porque do ponto de vista fiscal, para mim era mais fácil, porque do ponto de vista legal, o que me foi enquadrado foi realmente uma destas 3 geografias a melhor, e foi isso que eu decidi, e a plataforma está no ar, sem dúvida, está a correr o mundo de uma maneira lançando esta nova linha de negócio, falando com clientes que são californianos, sul-americanos, australianos, em Moçambique, no Brasil, e de uma maneira com um sucesso que lhe permitiu, porque é um bom arquiteto, e eu concordo inteiramente, é porque ele é um empreendedor, um empresário, e é um bom arquiteto, portanto conseguiu, daquilo que ele queria construir, ir ao mercado e, diria, ser minimamente bem enquadrado do que é que poderiam ser as escolhas, e hoje penso que tem um bom modelo, contra mim falo, não é? Do ponto de vista não sendo nosso cliente ainda reforçado nesta linha, mas é um tipo de história que eu gostava de partilhar com vocês que me pareceu muito relevante, ou seja, é isto que clientes como vocês no dia-a-dia se questionam com os tais pés bem assentos no chão, do que é que querem fazer, de qual o risco que vamos ter que partilhar e quais são as soluções que se colocam. E eu acho que foi uma história que eu gostava de partilhar com vocês, na medida em que ainda não sei porque é Malta, Irlanda ou Holanda, imagino algumas das questões, A Suíça é outra. mas sem dúvida a Suíça também já se falou. Portanto, isto para termos consciência que no ponto de vista de nós, em que nos estamos como providers nesta nossa área, a concorrência é quem nós já imaginamos, próxima ou mais longe,
mas é isto que os clientes têm já autonomia do ponto de vista de poder escolher e decidir dentro daquilo que é a informação que têm. Do ponto de vista legal, ele fez uma análise, decidiu. Do ponto de vista fiscal, também pareceu-lhe que era mais adequado, porque só o facto de ter que andar com notas de débito, de crédito de um lado para o outro era um problema enorme. Fez isso de uma forma diferente. Portanto, e hoje tem realmente uma plataforma, está satisfeito. Muito bem. Passava aqui por uma pergunta que nos foi feita já mais que uma vez pela audiência, que é sobre os principais concorrentes deste movimento de cloud, que são que poderão ser o pessoal interno da IT das empresas. Ou seja, num movimento em que muitas destas pessoas, na prática, se veem em risco, o seu papel está em risco por uma migração progressiva das suas funções para um universo virtual, como é que vocês, como prestadores de serviços futuros, pensam que se deve posicionar uma proposta para estas empresas e como é que deve ser a gestão destas próprias pessoas dentro deste novo mundo que há de aparecer? Do que eu ouvi aqui, aliás, os arquitetos vão subir ao palco nas grandes empresas de IT. Mas são poucos. Já deviam ter Exato, subido. Já deviam ter subido. Muito bem. Quem é que quer começar? Quem é que quer? Não sei. Ou seja, as aplicações especializadas não vão desaparecer. As necessidades de integração complexas não vão desaparecer. O IT on-premise não vai desaparecer. Pelo menos não vai desaparecer nos próximos 10 anos. Vá lá. E, por outro lado, há uma necessidade extrema de gerir bem os contratos. Digamos que a liderança da IT das organizações vai deixar de se focar em gerir servidores de exchange e vai-se passar a concentrar em gerir contratos. Com mais foco em arquitetura, mais próximo do negócio. Nem sempre o IT está tão próximo do negócio como devia. Há imensas oportunidades para o IT. É um bocadinho como no mundo do outsourcing, não é? Exatamente. Sendo que na cloud, a cloud pode estar mais distante ainda com o outsourcing operacional, não é? O outsourcing operacional está aqui ao nosso lado, a cloud está muito longe. Mas o o paradigma é o mesmo, é a externalização de um serviço que eu deixo de ter debaixo da minha asa e ter as minhas pessoas a fazer aquele tipo de serviço e passar a gerir isso de uma forma diferente. O tema que realmente estava a falar é verdade, ou seja, as aplicações específicas de cada companhia não vão deixar de existir. Ou seja, ninguém está a imaginar que o core banking vai ser exatamente igual para BCP, BES e Caixa, ou seja, coisas que não existem. Ou seja, eu recordo-me quando saiu as primeiras versões verticalizadas do SAP, em que as pessoas acharam que agora vamos deixar de ter IT porque nem instalamos o SAP e isto cobre todos os processos e tudo o que eu preciso. Pronto, percebemos depois que as coisas não são bem assim, ou seja, há claramente necessidades que são muito específicas de cada cliente, muito específicas de negócio e estes serviços cloud-oriented, e quando estamos a falar estes serviços cloud-oriented, estamos a falar do stack inteiro, como se falava hoje, quer em termos de infraestrutura, que neste tipo de coisas é se calhar o que menos impacto tem, mas tudo o que tem a ver com as plataformas de desenvolvimento, o software as a service e o business as a service, que eu acho que é uma outra forma de BPO que vai sofrer uma revolução e é que os clientes vão olhar para ela de forma um pouco diferente, em que claramente isto vai sofrer alterações, ou seja, e vamos olhar hoje para esse tipo de serviços, vamos exigir a especificidade que necessitamos e os serviços eles vão se adaptar, ou seja, vamos começar, na altura que começamos a desenvolver aplicações distribuídas e é que começamos a desenvolver aplicações para mais de um cliente, em que era muito importante separarmos tudo o que é processo standard deste tipo de áreas para tudo o que são layers específicos de clientes ou layers específicos de negócio. Eu acho que este tipo de serviços vai começar a ter este tipo de raciocínios. Há coisas que são públicas, prestadas para toda a gente, ou seja, e nomeadamente no software as a service, há serviços que vão ser standards, ou seja, e aí sim vamos começar a ter alguns standards, mas há outras coisas que vão ser específicas e vamos necessitar sempre das pessoas do cliente e das pessoas do IT do cliente para as manter, até para exigir dos próprios fornecedores que eles próprios evoluam de uma forma diferente. Agora, esta é a minha opinião um bocadinho.
partilhava também aqui a minha opinião, porque parte das minhas funções é trabalhar como arquiteto junto de clientes, um pouco para aconselhar do ponto de vista da concepção das soluções. E observo que esta problemática, digamos, não é nova com a cloud. Digamos assim, que se começou a olhar para os departamentos de IT e alocar esses departamentos de IT um centro de custo, naturalmente cada pessoa que trabalha nesse departamento tem que representar valor para um serviço que está a disponibilizar para a própria organização. Numa metodologia em cloud e dentro de vários workshops que temos feito no processo de gestão de mudança nas organizações, a problemática é que cada pessoa nesse departamento de IT tem que perceber qual é que é o serviço que está a disponibilizar, com o auxílio da cloud ou sem o auxílio da cloud. Porque, por vezes, a cloud apresenta apenas aqui a perspectiva de eu antes tinha aqui um data center que eu geria localmente, agora estou a disponibilizar o serviço sobre esse data center que está remoto. Okay? Mas sobre isto, fujo sempre daquela palavra commodity dentro desse departamento de IT, porque todos nós sabemos, e muitos de nós estamos cá precisamente por isso, porque acreditamos que uma empresa, do ponto de vista do negócio, só consegue crescer se tiver essa propulsão fornecida por esse departamento de IT. O que ou que vamos ver não é mais do que o aumento da produtividade, o que já aconteceu noutras indústrias. Ninguém hoje tem a sua própria central de produção de energia. Antigamente as pessoas tinham os seus próprios fornos a carvão. É normal que esse movimento aconteça. Agora, é uma indústria que ainda tem muito que acrescentar em valor ao negócio das empresas. E vai haver lugar para muita gente ainda, mesmo para o desenvolvimento destes serviços adicionais. Portanto, não é um risco, pode ser um risco de curto prazo para algumas pessoas, mas não é um risco a médio e longo prazo. Mas é só uma maneira diferente. Desculpe interromper, há lugar para muitas pessoas, mas enfim, os estudos nesta área apontam para aqui uma transferência significativa com o cloud computing massivo, uma transferência significativa de valor da indústria da IT, tipicamente, para o cliente. Portanto, há aqui um valor que vai desaparecer da indústria para, no fundo, para o cliente e vai ser transferido para o cliente. E isto vai obrigar necessariamente a uma reconfiguração de modelos de negócio. Acha que ainda assim, neste cenário, há espaço para todos, da mesma maneira? Há uma passagem de valor, sim. Mas há também um contínuo aumento de dependência das outras indústrias desta indústria. Ainda há muita coisa que é feita de forma não industrializada, manual, repetitiva, reinventando a roda constantemente. Okay? Portanto, esta indústria ainda tem muito valor a dar à economia. Enfim, portanto, há sim transferência de valor, mas somando valor, não tirando de um lado para pôr do outro. Somando valor global. Enfim, vendo um bocadinho o papel de fora de um cliente, como será o meu caso, não preciso de um advogado, a sensação que eu tenho é que com o cloud computing vai haver, obviamente, aqui uma grande sinergia e os grandes players vão, obviamente, centralizar, porque isto é um negócio de massa, no fundo. Quanto mais clientes eu tenho, mais competitivo posso ser e, portanto, os grandes desta área é que vão, enfim, no fundo, ter aqui um papel essencial. Eu pergunto se não há pequenos negócios, desenvolvimento de software, etc., que sejam um bocadinho postos em causa, na medida em que há aqui um fenómeno de escala e, portanto, desaparece, por exemplo, em aplicações tipo CRM, etc. Hoje em dia ainda há bastante espaço no mercado para diversidade, só que às tantas, com a concentração em grandes players e, de facto, sobretudo no software as a service, se isto não vai matar aqui algum negócio que hoje em dia existe, ou pelo menos pôr em causa, não sei, obrigar a reestruturações de filosofias. Nos anos mais próximos, creio que não. Aliás, há bocado, acho que foi numa apresentação da Vodafone, vi um parceiro da Vodafone que era a Zimbra. Certo? A Zimbra, há muito poucos anos, era um projeto open source de meia dúzia de pessoas. Há uma oportunidade enorme de desenvolvimento de valor acrescentado com este modelo que não existia antes. Antes era uma empresa local, fazia uma empresa com 10 pessoas, não tinha outra hipótese de não vender em Lisboa.
Ou se fosse no Porto, vender no Porto. Hoje uma empresa com 10 pessoas pode vender para o mundo. Não sei se alguém tem outra opinião. Sim, mas aí, sim, só um comentário. Aí nós estamos a falar de empresas que rapidamente conseguem ganhar escala e notoriedade. Nós também podemos olhar para o Facebook há 5 anos atrás, também não existia, não é? Agora, a questão é, o que está a dizer é exemplos de empresas que, à conta deste tipo de movimento, conseguem facilmente ganhar escala e escala internacional e massificar. Agora, a questão é se a certa altura nós não estamos em modelos de negócio que, apesar de serem rápidos, das ondas serem rápidas, nós não estamos em modelos do winner takes all, em que a certa altura uma pessoa tem que ter escala a prazo para sobreviver. Eu ouvi falar disso no tempo da Microsoft, depois no tempo da Google e agora é do Facebook. Eles são bastante grandes. E isto só num Tanto a prazo Google como a Microsoft são bastante Mas grandes. todos eles começaram pequenos, não assim há tanto tempo quanto Claro, isso. mas não se A mantiveram Google há pequenos, 10 não se anos mantiveram não é o pequenos. que era hoje. Mas todos nós fazemos plataformas. A Microsoft o que faz é uma plataforma. A Amazon o que promove neste momento é uma plataforma. O que nós queremos ter são milhares e milhares de developers a criar soluções para advogados, para contabilidade em Portugal, contabilidade em Inglaterra, contabilidade na Alemanha, contabilidade na Itália. São coisas completamente diferentes. Nós nunca na vida nos vamos meter nisso. Nós queremos é uma data de gente a usar a plataforma e a desenvolver em cima da plataforma. Portanto, há de facto oportunidades, parece. Eu gostava só de reforçar este ponto, que eu acho que isto é uma oportunidade para algumas pequenas empresas que nunca tiveram a oportunidade de, por um lado, ao nível daquilo que é a sua capacidade de investimento, por exemplo, para disponibilizar uma infraestrutura na internet que tem necessidade, por exemplo, de processamento elevado, tem necessidade de atuar em larga escala, para de facto atingir a tal escala. Este conceito de cloud, a indústria aliando-se àquilo que são os service providers de cloud, e aqui estou a falar no sentido geral, eu acho que é uma oportunidade para essas mesmas indústrias, em particular ao nível de software houses, que até hoje nunca tiveram essa oportunidade. Por outro lado, entendo que a existência do cloud não vai substituir, portanto, o mundo não passou a ser cloud, como às vezes costumo brincar. Não andamos todos nas nuvens não ainda. andamos todos nas nuvens. De facto, a cloud é importante, eu acho que é um novo paradigma, de facto. Vai ter um boom, vai ter um crescimento significativo, no nosso entendimento. No entanto, não vai substituir tudo. Portanto, continua a haver um conjunto de infraestruturas, um conjunto de aplicações, um conjunto de orientações que inibem, neste momento, aquilo que é a adoção do cloud. Portanto, passa a ser uma nova, digamos, forma de abordar o tema. Portanto, o espaço vai existir para, digamos, a forma como a HP, como a IBM, como, digamos, uma Cisco atua num contexto como fabricante de tecnologia não vai mudar. Vai, se calhar, obrigá-los a reinventar-se eles próprios sobre a forma como abordam o mercado. Também não tenho dúvida de que parte daquilo que é o valor de mercado habitual e nativo daquilo que são os fabricantes irá ser transferido para outras frentes, seja para o cliente, seja para os próprios service providers. Mas lá está, mas isto não é forçosamente negativo. Eu acho que isto obriga-nos a todos a reinventar. No caso, por exemplo, dos service providers, não tenho dúvida nenhuma que também é uma forma de reinvenção. Isto faz lembrar um bocadinho aquilo que é a evolução há muitos anos, da tecnologia, digamos, quando se iniciou, digamos, na parte da rede, do acesso à internet, do acesso, digamos, às redes locais, do acesso dial, do acesso X25, é que de um momento para o outro, em que estávamos quase com ligações dedicadas, ponta a ponta, e hoje em dia já nem sequer se põe em causa eu estabelecer um tipo de ligação dessa natureza. Eu, no limite, eu vou para uma tecnologia com base na VPN, com base num backbone IP, com base no limite, por questões de débito, uma tecnologia de fibra. Mesmo essa tecnologia, num contexto de GPON, não há bem uma virtualização, mas há uma multiplexagem do ponto de vista físico. Portanto, há aqui todo um conjunto de aspectos que hoje, se olharmos para trás, dizíamos há 10 anos atrás ou 15 anos atrás, eu adotar uma empresa, portanto, eu como uma organização, ir para uma VPN, que eu não sei o que é isso, portanto, até porque um backbone IP, onde eu tenho um edge, tenho cores, portanto, não sei onde é que anda a minha informação, neste momento já não se põe em causa. Eu acredito que o cloud daqui a 10 anos, se for preciso, vai estar neste estado de maturidade. Portanto, é uma questão apenas da evolução e que, se nós olharmos para trás, vemos que já aconteceu. Portanto, porque não voltará a acontecer? Só terminando, acontece com os próprios fabricantes. Os fabricantes, tipo Cisco, na área de networking, etc., também tiveram que se reinventar, tiveram que se virar também um bocadinho para aquilo que eram os operadores, para, de certo modo, também conseguir apostar em determinado tipo de tecnologias. Na altura, estava fora de questão, queriam eram os routers, portanto, os switches, portanto, era aquilo muito direcionado. No cloud vai ser a mesma coisa, as HPs, IBMs, as Ciscos, neste momento, entre outros,
a Dell, por aí adiante, vão ter que se reinventar também, vão ter que se calhar criar, e já o estão a fazer. Portanto, isto não é... E eu penso que não é negativo, não há de facto a transferência, há aqui uma complementariedade. Eu diria, há um novo mundo, não propriamente um mundo fechado que vai se transferir apenas de um lado para o outro. João? Eu queria só acrescentar um ponto, que é, se calhar, uma outra história. Eu acho que, pelo menos eu gosto de ver o mundo desta forma, e quando nós falamos com pessoas muito diferentes, enriquecemos bastante o que é que vamos encontrando no mundo real. Precisamente por causa desta questão de que como é que nós vemos determinadas competências que temos hoje internamente nas nossas organizações e que com este movimento ou com estas tendências podem ficar em causa esses postos de trabalho ou essas competências. A história que vos tenho para contar é um bocadinho diferente da anterior, mas no sentido em que é uma PME que faz desenvolvimento de software em Portugal. Tipicamente esta empresa faz um conjunto de aplicações. No modelo atual, portanto, e aqui eu considero atual porque mudou, o que é que eles fizeram? Tipicamente deixaram de fazer software em Portugal. Posso dizer que eles não sabem onde é que fazem bem software, porque eles tanto contratam paquistaneses, como indianos, como ucranianos, como o que quer que seja. Portanto, até hoje, e isto é um caso, não vos estou a mentir, na prática, o que esta empresa sabe fazer hoje é definir muito bem o que é o seu negócio. Definir muito bem o que é que são os requisitos que ele quer para essa aplicação. Definir muito bem quais são os mecanismos de controle do código-fonte que lhe vai chegar a algures e que ele tem que conseguir validar, integrar, testar, antes de realmente produzir todo o componente de software que tem que comercializar. Portanto, o desafio para esta empresa, que tinha um conjunto de software, de desenvolvedores de software, foi precisamente atualizarem-se, inovarem naquilo que faziam, ou seja, eles serem capazes de passar a ser muito mais arquitetos e gestores de projeto e do ponto de vista da definição desses requisitos e do controle desses requisitos, porque o tempo agora é muito mais rápido do que era antigamente a desenvolver software. Não tínhamos dúvidas sobre isso. E aqui a Microsoft lança realmente esse desafio como outros players. A plataforma está disponível. Portanto, eu quero é que rapidamente os vossos negócios venham cá para fora. Para o meu negócio, que cada vez sabemos mais, os nossos negócios dependem de tecnologias de informação, dependem de software, dependem de aplicações. É este o contexto que nós vemos no mercado, e este é um caso. Se calhar nós, enquanto portugueses, gostaríamos muito que houvesse mais destes casos, é uma empresa portuguesa, mas na prática é assim, ou seja, eles mudaram do paradigma de fazer software internamente, passaram para controlar, gerir e realmente controlar o negócio, o core do negócio continua a ser deles, mas a fábrica de software está muito mais barata, do ponto de vista de custo de produção, sem dúvida. O que eles garantem é a qualidade da entrega e o nível de integração do ponto de vista dos vários componentes. Eu acho que isto mostra um bocadinho o que é que pode estar a acontecer nas nossas profissões. Eu também venho desta indústria há muitos anos, sinto isso, ou seja, o próprio chapéu que dentro da minha organização eu tenho na área de inovação, acaba por desafiar as pessoas a fazer isto. A maneira que como hoje um administrador de sistemas olha para uma infraestrutura é completamente diferente de há 2 a 3 anos atrás e é muito diferente do que vai ser daqui a um ano. Portanto, essas pessoas têm que saber evoluir do ponto de vista das suas carreiras, do know-how necessário e da forma como o mundo hoje pensa que é diferente. E como nós vimos ali no desafio colocado pela Accenture, são esses os miúdos que são os futuros consumidores que nós vamos ter. Quer dizer, isto já são casos que eu vejo no dia-a-dia que mostram um bocadinho o que é que empresas, aqui no nosso pequeno retângulo à beira-mar plantado, não é? Mas com um bocadinho de visão, se calhar, concordando inteiramente com o meu colega, há oportunidades que temos que saber usar nesses desafios. Agora, são coisas muito específicas, sem dúvida. Mas são oportunidades, temos de estar atentos. Não vamos ficar presos a pensar que realmente quem faz determinadas funções na área de gestão de infraestruturas ou de DBAs ou de desenvolvimento de software vai continuar a fazer da mesma maneira. Certamente não vai. E aí a passagem de valor, eu concordo, que evolui de uma forma bastante diferente em relação aos modelos mais tradicionais. Muito bem. Uma última pergunta que nós temos recebido também mais uma vez da audiência, que tem a ver com aquilo que já foi discutido sobre o fecho de contrato. Uma preocupação no curto prazo da maior parte das empresas é, quando fecham um contrato, como é que se recolhem os dados e se há algum problema, se queremos entrar em processos judiciais, como é que funciona a legislação, em particular se nós estamos fora do país. O exemplo de Malta que dava era um bom exemplo. Ou seja, como é que vocês veem este problema? Se têm soluções para este tipo de situações e como é que vocês veem esta questão de, quando há um alojamento internacional, como é que se processam as vias judiciais? Bom, se calhar
calhar só podemos ter 2 pessoas a responder, pessoas? porque nós já estamos... Fora Os do moderadores limite. é que não cumpriram o tempo. Exato. Eu creio que a resolução dos contratos tem de estar, naturalmente, previamente estabelecida. E, portanto, esse é o componente essencial. Sim. É saber como é que nós vamos sair do contrato e especialmente, como é que um cliente, naturalmente, como é que, o que é que vai acontecer nessa saída, o que é que vai acontecer aos seus dados, o que é que vai acontecer às suas aplicações e tudo isso. E isso tem de ser pré-estabelecido e, essencialmente, antes de assinar o contrato. Mas vale a É pena óbvio, ouvirmos as vossas é práticas perfeitamente atuais. O que é que vocês pensam como é que vocês propõem ao cliente uma saída para isso, uma resposta para esse problema? Essa é uma pergunta difícil. Naturalmente que isto é um processo negocial e geralmente existem, dependendo do tamanho do contrato, cláusulas específicas para cada contrato. Okay? Mas nós consideramos que o mais importante é o cliente saber que quando vai entrar num contrato, ter uma consciência perfeita dos custos que vão ser sair. Okay? Isso é uma resposta um bocado dura. É. Mais do que o tema do sair é, nós, por exemplo, em vários contratos que fazemos em que nem todos os serviços estão listados cá, há uma série de temas desses que já os há em muitas alturas. Basicamente acaba-se um processo negocial e começa-se um processo de contrato. Se misturarmos os dois, não vai resultar bem exatamente nesse tipo de pontos. Porque o processo negocial é um processo negocial de serviço, o processo de contrato não tem outras preocupações e outros objetivos. E uma das preocupações dentro desta fase do contrato é exatamente tocar nesses pontos todos. E, para além de um dos anexos que eu normalmente acho mais importantes do contracting, é um anexo chamado modelo de governance e gestão das disputas. Porquê? Porque antes de efetivamente termos que sair e efetivamente percebermos como é que saímos e quais é que são as condições de sair, é perceber se eu tenho algum problema, quais os mecanismos que eu tenho contratuais para os poder acionar, quais os mecanismos que eu tenho de gestão de ambas as entidades e de gestão do meu serviço e quais as responsabilidades de cada um, porque muitas vezes os problemas é nós prestamos o serviço, mas o cliente muitas vezes também tem uma cota parte de responsabilidade nesse tipo de gestão do serviço e de gestão contratual. E temos reparado que muitas vezes as nossas empresas não estão preparadas para elaborar um contrato com esse tipo de dimensões. Graças a Deus, cada vez mais há gabinetes jurídicos especializados neste tipo de temas e que também ajudam os clientes. Vamos estar a falar muitas vezes de PMEs, não é? Não vamos estar a falar de empresas. Exatamente. Os contratos são claros à partida. No nosso caso, essas Nós cláusulas temos uns são preços públicas. baratinhos para as PMEs também. Não, as cláusulas são públicas, podem ser consultadas e em termos gerais, prevêem essas situações. Prevêem essas situações e remetem para a legislação norte-americana. A crítica que se ouve é que, quando estamos a falar, o Duarte estava a dizer as PMEs, há aqui uma outra face, é que, de facto, os providers de cloud normalmente têm cláusulas tipo e não há ali grande margem para negociar. E, portanto, é muitas vezes difícil endereçar as questões, quando estamos a falar de empresas grandes, que há um contrato todo ele negociado. Nas PMEs, tipicamente, é o contrato tipo, para mudar uma vírgula é preciso pedir autorização em Nova Iorque e normalmente não se muda, porque não há poder negocial. Mas pronto, eu acho que essa discussão, enfim, nos poderia levar muito longe. Muito bem. Bom, temos que fechar então agora o debate. Queria-vos agradecer a todos os 12 participantes. Acho que foi um debate muito interessante. Conseguimos manter aqui a audiência acordada, acho eu. Por isso, muito obrigado e até à próxima. Em nome da APDC, que gostava de fechar portanto, o workshop, acho que dar os parabéns à APDC pela organização do mesmo, acho que é um tema relevantíssimo e que acho que foi extremamente produtivo o debate e as discussões e as apresentações que foram efetuadas e convidá-los todos em nome da APDC para um cocktail no qual não vamos servir nuvens, é algo absolutamente